todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Bem, nessa aula nós vamos falar sobre elementos align, elementos em block, elementos align block, tá? Então vamos começar por elemento de bloco, tá? Os elementos block, gente, ele ocupa toda a largura disponível e começa o quê? Em uma nova linha, tá? E ele pode ter altura e largura, tá bom? Definidos. E além disso, eles vão aceitar o quê? Todas as propriedades de box model, que a gente já viu, que são as margens, pad, a borda, tá? Então, quando a gente fala de elemento em bloco, lembra quando a gente falou sobre div? E eu falei, gente, a div ele é um elemento em bloco. Por quê? Porque a div ele ocupava o quê? Toda a largura do container py. Então, quando a gente tiver um elemento em bloco, qual vai ser a primeira característica que a gente tem que pensar? Poxa, esse elemento ele vai ocupar toda a largura do container py, tá? E ele vai começar o quê? Ele vai começar em uma nova linha. Bem, ok? E se ele é um elemento em bloco, tá? Então, eu tenho que saber o quê? Que ele aceita todas as propriedades de box model. Então, eu vou poder colocar nele uma margem, um pad, uma borda, tá bom? E ele pode conter o quê? Outros elementos, como por exemplo, do block ou do line, tá? Então a gente tem algumas tags, alguns elementos HTML que são elementos em bloco, tá? Por exemplo, a div, né, que eu já tinha falado, o parágrafo, o cabeçalho, né, que a gente viu que vai do H1 ao H6, o sect, o act, a lista ordenada ou não ordenada, tá? Então a tag li também, tá? Então esses elementos, eles são elementos em bloco, tá bom? Bem, e os elementos align, Jéssica? Os elementos align, ele ocupa apenas o espaço necessário para o seu conteúdo e não começa em uma nova linha. E a gente já viu o elemento que é o align, né? Quando eu falei sobre div e span, eu falei, a div é um elemento, o quê? Um elemento em bloco. Já o span, ele é um elemento align. Por quê? Porque ele ocupa apenas o espaço necessário, tá? E ele permanece o quê? Na mesma linha, tá? Ele não aceita, gente, que você coloca a altura e a largura, tá? E nem margem e pad verticais não vão afetar, tá? Outros elementos. Bem, a gente vai ver isso aqui na prática, tá? Mas só por enquanto a introdução, né? Só a parte teórica, né? Quando a gente for para a prática, as coisas esclarecem melhor, né? Então, a gente tem os elementos, né? Que são align, que são o elemento span, como eu já tinha falado, o elemento A, né? Que é de link, o strong, o when, o image, o input, o button. Todos eles são elementos align, tá? Então, eles ocupam apenas o espaço necessário. Bem, nós temos também, tá? Os elementos align block, tá? E o que são elementos align blocks? Pensa só, gente. Os elementos align blocks, eles combinam as características de ambos, tá? Então, pensa só, se eu tenho um elemento que é align block, eu devo pensar o quê? Poxa, ele vai permanecer na mesma linha como elementos align, né? Que eles utilizam eles permanecem ali naquele mesmo, ele ocupa apenas o espaço necessário, né? Então ele vai permanecer na mesma linha. Mas ele vai aceitar o quê? Propriedade de box model como um elemento block, tá? Por isso que aqui a gente tem o quê? Um elemento align block, tá? Então, pense comigo. Quando eu falar sobre elemento align block, eu vou ter esse elemento ele vai permanecer na mesma linha, tá? Ele vai aceitar altura e largura, tá? Ele vai respeitar todas as propriedades de box model e ele vai manter o alinhamento vertical com o texto. Bem, a gente vai ver isso na prática. Bora lá. Eu criei aqui, dentro da nossa pasta aula CSS, a nossa pasta chamada elementos align, elementos e elementos align block, tá? E criei dentro dessa pasta um arquivo chamado index.html, que é a nossa página principal. Bem, se eu for aqui na pasta e abrir ele aqui no nosso navegador, a gente vai ver que não tem nada, porque nem a estrutura básica de uma página web a gente trouxe ainda, tá? E a gente aprendeu a estrutura básica de uma página web na nossa primeira aula, tá? Então, nós passamos por cada linha, por cada elemento, por cada tag. A gente falou que vai
na cabeça, né, no cabeçalho, no documento de uma página web. A gente falou que vai no corpo de uma página web. Então, essa aula é muito importante. Além disso, eu dei dicas de algumas extensões que eu acho útil a gente ter para facilitar o nosso dia a dia na hora que a gente estiver programando, tá bom? Dito isso, Shift, ponto de afirmação, ele traz o quê? A estrutura básica de uma página web. Então, a gente não precisa escrever, porque ele já trouxe para nós, tá bom? Bem, eu vou fazer aqui algumas mudanças, tá? Vou colocar aqui PTBR. Então, eu tirei do inglês e coloquei em português do Brasil. Eu vou mudar também aqui o título, tá bom? Da nossa página web. Eu vou colocar como Align Block e Align Block. É o que nós vamos aprender hoje. Salvando, recarregando. Eu já tenho aqui o título que a gente definiu aqui no title, tá? E não temos nada no corpo da nossa página web. Por quê? Porque não temos nada no corpo da nossa estrutura da nossa página web, tá bom? Bem, como eu modifiquei aqui, irei explicar, mas quem assistiu a aula sabe o que cada coisinha aqui está fazendo, tá? Aqui nós estamos iniciando, tá? Que é o elemento raiz do nosso documento, tá? Estamos iniciando o elemento, o nosso HTML, tá? A nossa página, o HTML5. E estamos também definindo aqui, tá? O idioma como português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de página, ele vai entender que a minha página, ela está em português do Brasil, tá bom? Bem, dito isso, bora lá. Eu quero que vocês criem aí uma pasta dentro da pasta, tá? Que vocês estão colocando aqui a sua página principal. Cria uma pasta chamada CS, tá? Dentro dela, dê o nome que você quiser, mas tem que ter, ele deve terminar com .sss, tá? Então tem que ter a extensão. Eu vou colocar style, tá? .css. Você dá o nome que você desejar. Bem, por quê? Porque, gente, eu não vou utilizar ele, mas para ficar organizado e para vocês também pegar o hábito, né, de estar utilizando, faça dessa maneira, tá? Essa é a terceira forma, tá, de aplicar o estilo dentro dos elementos HTML. A gente já aprendeu as três formas. O primeiro é o Align CSS, o segundo, o Internal CSS e o terceiro é o External CSS. O Align CSS, a gente aplica o estilo diretamente ao elemento HTML, tá? Então, eu poderia estar aplicando o estilo no próprio elemento. A segunda forma, e a forma que eu vou utilizar, tá? Para facilitar aqui a nossa vida, para a gente ficar só numa página só, é utilizando o internal CSS, que é o quê? Você chama a tag style dentro do seu cabeçalho, do seu documento, da sua página web, tá bom? E aqui você pode definir o estilo que você vai aplicar nos seus elementos. Bem, a terceira forma é você criando um arquivo, tá? Que tem a extensão .css e você chamar ele também no cabeçalho da sua página web. Quem assistiu a primeira aula sabe o porquê que essas coisas vêm no cabeçalho e não no corpo da página web, tá? Então, você vai pegar aqui, colocar aqui a tag link, tá? E você vai caminhar até o local onde está o seu arquivo. Nesse caso, a gente vai entrar na pasta CSS, tá? E dentro da pasta CSS, nós temos o arquivo style.css. E é esse carinha que a gente vai trabalhar, tá bom? Nesse caso, vocês vão trabalhar, porque eu vou fazer aqui. Mas, para que vocês vejam, né, funcionando, bora lá. Vamos começar aqui. E aí, depois vocês continuam sozinho, ó, colocando aqui. E aí, eu venho para cá e coloco tudo aqui, tá? Bora lá. Vamos começar a aula de hoje. Bem, primeiro eu vou criar aqui, tá? Uma seção, tá? Para a gente poder estar demonstrando os elementos em bloco, tá? Então, eu vou criar aqui um section, uma seção, tá? Dentro desse section, eu vou criar um H2, que eu vou chamar ele de elemento. Eu vou colocar, né, o título dele, elementos block. Se eu salvar e rodar, a gente vai ter aqui, tá? O nosso H2. Eu vou criar aqui duas divs, tá? Porque eu quero que essas divs, elas tenham elementos block, tá? E lembrando que a div, eles são elementos block por padrão, tá? Então, lembra, gente, a div, eles são elementos em block por padrão, tá? E cada
cada div aqui, gente, que eu vou ter, tá? Que eu vou criar duas div. Então, cada uma dessas div, ele vai ocupar o quê? Toda a largura e ele vai começar em uma nova linha. Então, se eu colocar aqui, ó, bloco um e bloco 2, eu já consigo ver que eles são elementos em bloco. Ele está ocupando, essa div aqui, ele ocupa toda a largura disponível. Por isso que a outra div, o bloco 2, ele começa aqui embaixo, tá bom? Porque pulou uma linha e aqui começou nova div. E ele também ocupa todo o espaço, tá? Então, agora, o outro elemento que eu vim colocar, ele vai vir aqui para baixo. Bem, bora lá. O que eu vou fazer? Vamos começar aqui, tá bom? Colocando alguns estilos. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou resetar, tá? O básico para poder, tá? A gente poder trabalhar, tá? Com resetar do zero, tá? Então, eu vou fazer um reset na minha página web. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o asterisco, tá? Então, eu vou aplicar isso para todos, tá? Então, todos os meus elementos, eu vou retirar deles alguma coisa. Então, eu vou fazer realmente um reset, tá? Para eliminar, tá? Margem e pads padrões do nosso navegador. É isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou falar que margem vai ser zero. Quer dizer que eu estou tirando a margem, tá? De todos os meus elementos. Também vou dizer que não vai ter espaçamento interno. Estou retirando, tá? E eu vou utilizar aqui o box size, body box, tá? Isso aqui, gente, faz com que o pad e a borda, ele não aumentem o tamanho total do elemento. A gente já viu também sobre isso, tá? Nada novo aqui. Bem, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou aplicar estilo para o meu corpo da minha página web, tá? Então, eu estou criando estilo para o corpo do meu documento. É isso que eu estou fazendo, tá? E isso aqui é o que, gente? Um seletor de tag, tá? Bem, bora lá. Vou criar aqui um font family, tá? Eu vou definir a família de fontes que eu quero que seja aplicada. Vou colocar aqui Arial Vertical Sans, tá? Veja que já foi aplicado. Eu vou colocar aqui uma line porque eu quero que exista um espaçamento entre as linhas, tá? Para melhorar o quê? A legibilidade. E a gente já falou também sobre isso, né? Nada novo, tá? 1.6. Vou vir aqui, vou colocar um pad para poder adicionar, né, um espaçamento interno ao redor do nosso conteúdo de quê? De 20 pixels. E eu vou colocar também uma cor de fundo, tá? Então, eu vou colocar um cinzinha claro. Então, jogo da velha, F4, F4, F4. Prontinho, tá? Bem, quero aplicar também um estilo para os elementos de H1 e H2, tá? Então, eu quero colocar estilo tanto para o cabeçalho H1 quanto para o cabeçalho H2. E como é que eu faço? Bem, utilizando o seletor de tag. Então, H1 e posso colocar aqui também o H2, tá? Então, vai ser aplicado para ambos. O que eu vou colocar? Vou colocar uma margem, boto, tá? Então, eu estou colocando um espaço abaixo dos títulos, tá? Então, eu vou colocar de 15 pixels. Então, o espaçamento vai ser aqui embaixo, tá? Veja que já foi aplicado. Vou colocar a cor do texto, tá? Vai ser um cinza escuro, 333. Prontinho, tá? Agora, eu quero aplicar também um estilo, tá? Para minhas sessões. Porque eu vou ter mais de uma sessões, tá? Porque eu vou criar uma sessão tanto para o Align, quanto para o Block, quanto para o Align Block. Então, a gente vai ter 3 sessões, tá? Então, vou aplicar aqui o estilo para todos os meus sections, tá? Então, eu vou colocar aqui uma margem, tá? Bem, um espaço abaixo, porque eu quero colocar um espaço entre as seções, tá? E eu vou colocar de 30 pixels, tá bom? Ainda não dá para vocês verem, mas logo mais vocês vão ver, tá? E eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, gente. Foi aplicado, está aqui, ó. Tá? Ó, o pad esse aqui é um espaçamento o quê? Interno. Vou colocar de 20 pixels. Eu tô passando mais rápido, gente, nesses termos aqui que a gente já conhece, tá? Pra gente poder ir realmente para aquilo que a gente não conhece ainda. Porque se eu ficar batendo sempre na tecla daquilo que a gente já conhece, não é legal, né? Ficou uma coisa muito repetitiva.
repetir e muito longo na aula. Então, bora lá, cor de fundo. Branca, tá? Então, a gente pode ver que foi aplicada aqui. Eu vou colocar, eu vou deixar meio arredondados aos cantos, tá? Então, eu vou colocar aqui 5 pixels. Então, eu quero que arredonde aqui os cantos. A gente pode ver que já foi aplicado, tá? Eu vou colocar aqui uma sombra, tá? Vou colocar 0, 2 pixels, 5 pixels. Não estou explicando, gente, isso aqui, porque tudo isso aqui a gente já passou por isso. A gente já viu tudo isso, como é que a gente faz, tá? Então, vou definir a cor preta. Então, os 3 primeiros valores é a cor. E a última é a opacidade, tá? A transparência, tá? Vou colocar de 10%, então é 0,1. Opa, faltou uma vírgula aqui. Pronto. E a gente vai ver que já foi definida aqui essa sombra, tá bom? Bem, o que eu vou fazer agora? Bem, vocês vão continuar daqui, tá, gente? O que eu fizer aqui, tá? Vocês vão continuar aqui, tá? Eu vou tirar para não ficar vindo aqui e tendo que voltar lá. Então, a gente fica só numa página só. Então, eu vou tirar daqui também isso aqui, que eu não vou utilizar. Isso aqui vocês não precisam fazer, porque vocês vão estar fazendo lá no outro arquivo, tá? Só vou colar aqui. Tá? Aqui. Prontinho. Se eu só vai rodar, vejo que continua a mesma coisa, porque eu estou aplicando o estilo, tá? Bem, agora para continuar, eu vou criar aqui, tá? Eu vou criar uma classe, então, eu estou chamando aqui um atributo, class. Eu não tenho ainda essa classe, tá? Eu não tenho ainda esse seletor de classe, mas eu vou criar. E o nome dele vai se chamar Block Section, tá? Eu vou copiar daqui, vou tirar daqui. Como é que eu crio um seletor de classe? Como é que eu crio uma classe, gente? Conto e o nome dele, tá? Bem, aqui basta eu dizer quais são as propriedades que eu quero estar atribuindo, tá? Propriedade aqui, gente, eu só quero colocar aqui, tá? Uma borda aqui do lado. Isso que eu quero fazer, tá? Então, eu vou vir aqui, vou criar uma borda na esquerda, então é left, tá? E eu vou dizer que a borda vai ter uma largura de 4 pixels, o tipo dele vai ser sólido e o valor dele, né, a cor dele vai ser 3498BB. Somente isso, tá? Então, eu só estou colocando aqui, gente, uma corzinha mesmo, tá? Bem, agora sim, vamos falar sobre o elemento em bloco, tá? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, bloco, exemplo. Vou copiar, vou colar. Eu ainda não tenho esse seletor de classe, tá? Essa classe, mas a gente vai criar ela, tá? Agora sim, preste atenção, tá? Os demais vocês já conheciam, mas agora é uma coisa que a gente não conhecia, tá? Então, bem, conhecia, mas conhecia, porque querendo ou não, a gente trabalha com elementos em bloco, né? Por exemplo, a div é um elemento em bloco, tá? Então, bora lá, gente. Elementos em bloco, tá? Lembrando, ele ocupa o quê? Toda a largura disponível do container Py, tá? E ele começa o quê? Em uma nova linha. Então, eles aceitam todas as propriedades de dimensionamento, tá? Então, eu posso ter uma margem, eu posso ter uma altura, uma largura, tá? Eu posso ter um pad, uma borda, enfim, tá? Então, a gente tem elementos em bloco, tá? E eu falei que uma div é um elemento em bloco, o cabeçalho que vai do H1 a H6 são elementos em bloco. Eu falei que o parágrafo ele é um elemento em bloco, né? O section ele é um elemento em bloco, tá bom? Então, todos esses elementos, uma lista ordenada ou não ordenada, o elemento ali, são elementos em bloco. Então, todos esses elementos que eu falei, tá? Ele aceita, tá bom? Que a gente esteja colocando uma altura, uma largura nele e utilizando o modelo de caixa, tá? Que é o que? Colocando uma margem, um pad, uma borda, tá bom? Então, vamos aplicar isso e ver isso acontecendo. Então, eu posso definir a
largura, tá? Porque o elemento em bloco, lembra, gente, ele ocupa toda a largura disponível. Você pode colocar uma largura para ele, quando você quer 200 pixels, tá? Vamos colocar aqui uma cor para a gente poder ver, né, isso acontecendo. Aqui eu colo. Vou colocar azul mesmo aqui, a mesma cor. Pronto. Então agora, a nossa div, tanto a div 1 quanto a div 2, né? As nossas duas div que a gente criou aqui, ambos elas estão definidas o quê? Com uma largura de 200 pixels. A gente pode colocar também o quê? Eu não falei que a gente pode colocar em um elemento em bloco tanto uma largura quanto uma altura. Então, eu vou colocar uma altura fixa de 80 pixels para ambas, tá? Então, veja que ambos têm uma altura fixa de quê? De 80 pixels, tá? Vou mudar aqui a cor do texto, tá? Vou colocar em branco. E eu posso também colocar o quê? Uma margem, tá? Então, eu vou colocar uma margem que é externa. Então, vou colocar aqui uma margem externa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma margem superior e inferior, tá bom? De 10 pixels. Então, vai ser em cima e embaixo. Do lado, eu não quero nada, tá? Então, somente em cima e embaixo. Em ambos, tá? Ambos têm o quê? Uma margem externa de 10 pixels, tanto em cima quanto embaixo. Ambas as divas. Porque lembra, gente, eu estou aplicando esse meu seletor de class, essa minha classe, no todo o meu elemento div 1 aqui, quanto na minha outro elemento, na minha segunda div, tá bom? Então, eu estou chamando essa classe, estou atribuindo essa classe ao meu atributo class, tá? Bem, bora lá. Vou dar um espaçamento interno, tá? Aqui dentro, de 15 pixels. Vou também colocar uma borda, porque eu falei que elementos em bloco aceita também uma borda, tá? Então, eu vou colocar aqui 2 pixels, solid, tá? E eu vou colocar aqui o valor de 2,980 B9, tá? Então, a gente pode ver que tem uma borda aqui. E eu quero agora simplesmente centralizar o texto, tá? Pronto. Então, nós vimos, gente, que o nosso elemento em bloco, tá? Ele tem ele ocupa toda a largura disponível, tá? Mas eu posso definir aqui a largura dele, mas ele está ocupando toda a largura disponível. Para comprovar, né? Ele ocupa toda a largura disponível, tá? Assim como o sect também, ele ocupa toda a largura disponível, tá? Então, vamos colocar aqui 200. Vamos agora trabalhar com elementos align, tá? Então, eu vou vir aqui, vou copiar, eu vou colar aqui, tá? Aqui no lugar de ser block, vai ser um align section, tá? E aqui no lugar de ser block exemplo, vai ser... Só que eu vou ter que mudar, né? Porque a gente vai trabalhar agora com elementos align, tá? Vou tirar isso aqui. Vou colocar aqui spam. O spam é um elemento align, tá? Então, spams, links, enfim, são elementos align, tá? Por padrão. E eles ficam o quê? Na mesma linha. Então, a gente vai ver isso, tá? Eu vou criar aqui um align 1, align 2. Ó, veja que ele tá ficando na mesma linha, tá? E eu vou colocar também aqui um link, só pra gente ver, tá? Vou colocar aqui um link. E ele também é align, tá? Ele é um elemento align. Então, ele vai ficar também na mesma linha, tá? Porque ele não quebra a linha, gente. Ele não ocupa toda a largura disponível, tá? Quando a gente fala sobre elementos align, tá? A gente está falando de um elemento que ele não ocupa todo o espaço disponível. Aliás, ele ocupa apenas o espaço necessário para o seu conteúdo. É somente isso que ele faz, tá?
Então, quando eu falo sobre elemento align, ele vai permanecer o quê? Na mesma linha, se houver ali espaço, tá? E olha só, gente, eles não aceitam, tá? A largura e altura. Margem e pads verticais não vão afetar, tá? O fluxo, tá? E a gente tem, tá? Os elementos align, nós temos o span, o link, o strong, o image, tá? Então, todos isso aí são elementos align. Bem, bora aplicar aqui, né? Vamos estilizar, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui. Vou só colocar aqui uma corzinha aqui do lado, gente. Só mesmo beleza, tá? Quem quiser fazer, não precisa. Isso aqui é só mesmo para deixar bonitinho ali. Então, eu vou colocar uma borda à esquerda, tá? De 4 pixels. Vou até copiar aqui, gente, que é a mesma coisa, eu só vou mudar a cor, tá? Pra gente ganhar tempo aqui. Vou colocar aqui, sei lá, um cor verde. Jogo da Velha, 2E, CC 51. Pronto. Tá? Agora, vou criar aqui, vou chamar aqui o nosso atributo class, e eu vou chamar aqui o align exemplo. Nós não temos, mas nós já vamos criar ele, tá? Vamos criar essa classe aí. Vou criar. Pronto, o nome da classe. E bora lá, tá? Então, o que a gente vai fazer, tá? A gente viu, gente, que o elemento block, né? Ele aceita algumas coisas de aqui que o elemento align não aceita, tá? Então, eu não posso ter a altura, a largura, né? Então, quando a gente falar sobre margens, pede os valores verticais, eles não afetam o fluxo, tá? Então, bora ver isso acontecendo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar uma cor de fundo, tá? Eu vou vir aqui, vou colocar a mesma cor aqui, o verde, para ficar todo mundo igualzinho, tá? Não aplicou ali no link, por quê? Porque eu não coloquei, né? Então, deixa eu colocar aqui. Prontinho. Agora todo mundo. Bora lá, tá? Vou colocar a cor do texto em branco. Vai ser branco a cor do texto. Só para ficar melhor de visualizar. Agora eu vou trabalhar com margem, tá? Lembre, gente, vertical, ele não afeta o fluxo. Então, na verdade, eu vou trabalhar só com o horizontal. Então, eu vou dizer o quê? Que apenas margens horizontais vão quê? Vão funcionar corretamente. É isso que eu estou dizendo. Só atenção, eu falei que margens verticais, eles não vão afetar o fluxo. O que, que eu estou fazendo então aqui? Eu estou dizendo que em cima e embaixo vai ser zero, tá? E do lado, tá bom? E do lado vai ser de 10 pixels. E esse valor externo. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Ah, Jéssica, aplicou. Sim, aplicou. Mas ele não afetou o quê? O fluxo. Então, ele não afeta o fluxo. Se isso fosse afetar o fluxo, ele não aplicaria, tá? Então, ele não afeta o fluxo. O fluxo permanece da mesma forma. Então, eles estão continuando o quê? Na mesma linha, tá? Presta só atenção. Vou colocar aqui agora um pad, tá? O espaçamento interno. Vou colocar 5 pixels e 10 pixels. A gente já viu isso. Os 5 pixels aqui, como é que vai fazer, tá? Ele vai ser adicionado em cima e embaixo. O 10 pixels é o quê? Dos lados, tá? Então, esse pad, ele funciona, mas vertical não vai empurrar outros elementos, tá? É assim que ele vai trabalhar. Ele funciona, mas ele não empurra os outros elementos. Então, veja só, ele funcionou, mas ele não empurrou os outros elementos, tá? Vou colocar aqui uma borda. 2 pixels, solid. Vou colocar aqui um verde, aqui acho que um 27A e C7. Gente, como é que você pega essas cores? Na tabela de cores, gente, tá? Na tabela de cores aí, você precisar na internet, tem.
E aí é assim que eu faço, tá bom? Pronto, bebi a água, bora lá, vamos continuar. Bem, o que que aconteceu aqui, gente, tá? Quando a gente falou sobre o comportamento que a gente está adicionando a elementos align, tá? A gente viu, eu falei aqui para vocês que não é possível definir o que? Altura ou largura. Por quê? Porque elas são ignoradas. Mas você não colocou, Jéssica. Então, bora lá, tá? Eu vou colocar aqui tanto uma altura quanto uma largura, tá? Então, bora lá. Vem aqui. Vou colocar aqui 200 pixels. E eu vou colocar uma altura de 200 pixels. E veja só, ignorada, tá? Então, realmente, gente, tá? Quando a gente fala no align, tá? O, não é possível definir realmente a altura ou a largura, tá? Eles são ignorados. Então, não adianta colocar. Ele ignora, tá? Os elementos align, eles não aceitam altura e largura, tá? Eles vão ignorar eles, tá? Mas lembre, gente, já margens, tá? Verticais não afeta o quê? Os outros elementos. Se for afetar, vai entrar. Mas ele, você coloca a sua margem, tá? Como a gente colocou aqui, ó, do lado verticais, tá? E a gente viu que ele não afetou os elementos, tá bom? Pegs também, gente, quando a gente fala na parte vertical, tá? Os pads verticais, ele pode sobrepor outros elementos, tá? Mas ele, como eu posso falar, mais verticalmente ele não vai empurrar outros elementos, tá? Mas eles podem sobrepor os outros elementos, mas ele não empurra, tá? Então tome cuidado. Se você está colocando um espaço, um pad, um espaçamento interno, pode correr o risco de se o outro elemento ele está muito próximo e o seu espaçamento, o espaçamento interno que você está colocando é muito grande, ele pode sobrepor o outro elemento. Mas ele não vai, de maneira nenhuma, empurrar o outro elemento, tá? Ele não empurra, ele sobrepõe, mas ele não empurra, tá? É, e acredito que é só isso, né? Que a gente tem que saber, né? A altura e largura são ignorados, como a gente viu. As margens verticais, eles não afetam outros elementos. Os pads, gente, eles não empurram outros elementos. Eles podem sobrepor, mas ele não vai empurrar. Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Sempre, gente, quando a gente, ó, não diga, gente, tá fazendo, fica olhando, sabe? Sempre vai testando e vendo o que você está fazendo e como é que está ficando o layout. É a melhor forma de, de, de se fazer. Né? Agora, lógico que a gente tem que saber o que ocorre, né? Então, se a gente coloca um pé, eu preciso de um espaçamento. Só que o meu espaçamento ele é muito grande ao ponto de sobrepor o outro elemento. Por que, que ele está se sobrepondo? Porque no elemento align ele não empurra, tá? Ele não vai empurrar o elemento, tá? Ele não vai empurrar o amiguinho que está do lado. Ele vai sobrepor, mas ele não vai empurrar. Então, eu não quero que ele sobreponha. Ou eu diminui o pad, ou então eu vou ter que modificar o elemento, tá? Então, deixar vou ter que tirar ele como um elemento align, colocar como um elemento em block, talvez seja a solução. Então vai depender do que você precisa, do que você está fazendo. Bem, então, no elemento align, eu acredito, né, que a gente entende que só pode conter outros elementos aligns ou texto, né, e ele não vai quebrar a linha automaticamente. Bem, então bora lá, vamos continuar. Né? Eu acho que o align é um elemento muito mais simples de se entender, né? Então não tem muito o que falar. Agora vamos falar sobre o align block, né? Então, align block, elementos align block. E aqui a gente vai também ter o align
Então, vamos colocar a line block, a gente vai trabalhar com elemento div, tá? E aqui a gente vai tirar o link e vai colocar um button, tá? Bem, bora lá. Vou colocar um nome como botão, normal. E também vamos ter aqui, vamos chamar a nossa classe Align Block. Vou salvar, vou rodar, nada vai acontecer, porque nada está sendo feito, tá? Agora vamos só observar. Nossa div, ele é o quê? Um elemento em bloco. Então, ele está ocupando toda a linha e pula uma linha. Então, o outro div, ele está aqui embaixo. Que ele também ocupou toda a linha, o que fez com que o nosso botão viesse aqui para baixo. Ok, tá? O sexo também é um elemento em bloco, então ele ocupa toda a largura disponível. Bem, então nós temos aqui elementos que a gente vai configurar eles como align block, tá? Então, eles vão ficar o quê? Na mesma linha, mas eles vão aceitar o quê? Aquilo que o align não aceita. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai configurar esses elementos para ele ser um elemento align, mas também ser um elemento em bloco. Então, se ele vai ser um elemento align, todos eles vão ocupar a mesma linha. Então, eles vão ficar tudo na mesma linha. Só que quero que ele seja um elemento bloco. Então, eu quero que eles aceitem aquilo que o elemento bloco aceita, que o align não aceitar. Por exemplo, altura e largura. O elemento align não aceita. Mas aqui eu quero que eles aceitem. Então, vamos ver como isso aqui vai funcionar? Tá? Eu vou fazer uma coisa rapidinho, tá? Eu vou tirar aqui esse underline aqui para ficar mais bonitinho ali, que tá me incomodando. Mas eu não preciso fazer, tá, gente? Porque tá me incomodando aqui. Pronto. E também tem outra coisa aqui que tá me incomodando e eu não tô entendendo por que que ele não tá sendo. Ah, eu esqueci de mudar aqui. Pronto, agora sim. Tá? Porque eu tinha aqui um div spam. Eu, né, não mudei aqui, gente, o lado esquerdo, tá? Então, agora sim, todo mundo ocupando aqui a mesma linha e bonitinho aqui. Pronto, agora não tá mais me incomodando. Agora, bora lá, vamos continuar aqui. E vamos só colocar aqui uma corzinha aqui do lado, gente, tá? Não precisa fazer isso, só mesmo para ficar bonito aqui, tá? Na aula, só para ter uma coisa bonitinha. Vou copiar até aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui uma cor. Jogo da velha, um E74C3C. Pronto, ficou aqui, tá bom. Pronto, tá? Agora vamos pro exemplo. Align block, tá? Então, esse carinha aqui que a gente vai trabalhar. Bem, bora lá. Vamos lá, gente. A gente vai agora aplicar estilo a elementos align block, tá? Então, a gente quer o quê? Combinar o quê? Característica tanto do align quanto do block, tá? Então, se eu for combinar características de ambos, bem, o align, o que que ele faz? Ele permanece na mesma linha. Então, esses elementos aqui, eles têm que permanecer o quê? Na mesma linha, tá? Só que o elemento em block, ele aceita o quê? Altura e largura. Então, esses elementos aqui, eles vão ter que aceitar o quê? Altura e largura, tá? E eu quero que eles respeitem também o quê? Todas as propriedades de box model. Então, eu quero que eles aceitem o quê? Margem, borda, pad, da maneira que bloco funciona. Então, da mesma forma que lá funciona, eu quero que funcione aqui também.
tá? Então eu quero que ele respeite isso. E quais são os exemplos comuns, gente, para um align block, tá? São os botões e os elementos de navegações, tá bom? Bem, bora lá. O que eu preciso fazer? Bem, eu tenho aqui uma div e outra div. Ele não é um elemento align block, tá? O elemento align block que tem, né, essa característica é o botão. Mas a div não é. A div é o quê? Um elemento em block. Então, se eu quero que ele seja um elemento align block, o que eu preciso fazer? Display e mudar. Eu preciso falar para ele que eu quero que ele seja um elemento align block. Agora, se eu coloco aqui, veja só, ele já está o quê? Na mesma linha. Então, realmente ele tem uma característica do quê? De align, tá? Qual é a primeira característica? Que ele permanece na mesma linha como o elemento align, tá? Então, que todo mundo na mesma linha. Então, o que eu vou fazer agora? Eu não falei que eu também quero que ele tenha característica de um elemento em bloco, que é aceitar a largura e a altura. Então, bora ver lá. E agora ele precisa aceitar que eu quero colocar a largura dos meus elementos de 120 pixels, tá? Então, agora, todo mundo aqui tem uma largura de 120 pixels. Olha só, vou colocar também uma altura. Por quê? Porque eu não quero que ele também tenha características do elemento em bloco, e o elemento em bloco, ele aceita o quê? Largura e altura. Então, vou colocar aqui uma altura de 50 pixels. Olha, vê só, funcionou. Vou colocar aqui até uma cor que de fundo, um background color. Vou colocar aqui a mesma cor de vermelho aqui. Pronto. Tá funcionando. Vou colocar uma cor. Vou colocar aqui branco. Pronto. Vou fazer o quê? Bem, vamos trabalhar agora com a margem. Vamos lá, colocar uma margem externa, tá? Então, eu vou colocar uma margem aqui de 5 pixels, tá? Valor externo. Então, tanto em cima, quanto embaixo, quanto do lado. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Olha só. Já deu aqui uma aumentada. Vamos agora colocar o pad. Vamos ver se vai empurrar. Vou colocar aqui 10 pixels. Não empurrou, mas olha só. Poderia até colocar mais. Pra ver aqui como funcionaria. Ó, empurrou. Tá? Então, ele funciona. Prontinho. Tá bom aqui. O que mais que a gente vai fazer? Vou colocar uma borda de 2 pixels. Opa! Borda. Largura de 2 pixels. Vai ser um tipo acessório. E a cor C092. Opa, C092. Peraí, tem 3 aqui. C0392B. Pronto. E o texto vou deixar centralizado. Legal, legal. Aí eu sei que alguém vai falar assim, Jéssica, mas tá um pouquinho desalinhado esse negócio aqui, não tá? Tá. Porque o elemento, o button, tá? Ele tem a sua própria configuração. Então, é diferente dos elementos div que eu estou modificando ele para um elemento align block. Então, como é que a gente faz para todos eles ficarem bonitinho aqui? Vou colocar aqui um vertical align, tá? E eu vou colocar aqui um valor mid, tá? Então, ele vai alinhar todos com os mesmos níveis, tá? Então, ele vai alinhar todos os elementos no mesmo nível. Então, vai ficar todo mundo alinhado bonitinho, tá? Então, agora está todo mundo alinhado bonitinho, tá? Então, se você for meio chatinho com isso, agora já ficou legal. E se você é uma pessoa chata com isso, eu vou falar, você tem muito potencial realmente de se dar muito bem no front-end, gente. Porque tem coisa que não dá para deixar passar, entendeu? Então, tem que ser aquele carinha que fica de olho em cada detalhe, tá? Então, você tá aí no caminho certo aí. Bem, Jéssica, mas se eu não sou?
não tem problema. Você vai criando o hábito, gente, de começar a prestar mais atenção, entendeu? Porque vira e mexe, alguém vai chegar pra você e falar, ah, aqui tá faltando isso, aqui era pra estar um pouco mais coisado, era pra ter alguns centímetros a mais, ou menos centímetro, né? Então você vai se apegando a esse fato com o tempo. Então não se preocupa, tá? Ah, então, a gente passou aqui, gente, tanto por elemento, né? Vamos botar aqui pro tamanho que tava, que eu só queria mostrar mesmo. Então a gente já passou aqui, gente, pelo elemento bloco, tá? Por elemento. Pô, peraí, que agora que eu vi aqui, gente, que aqui eu não mudei. Align. Pronto. Então a gente passou pelos elementos de bloco, tá? Pelos elementos align e pelos elementos align block, tá? Então se você tem um elemento que você gostaria que ele se comportasse como um elemento align, mas que você pudesse utilizar as mesmas características, tá? Do elemento block, né? Tirando parte de ele ocupar toda a largura disponível da tela, tá? Realmente só a parte da característica de poder colocar uma altura, uma largura, dele se comportar utilizando a margem, a borda e o pad, da mesma maneira que ele se comporta no elemento block, bem, mude o elemento que você está utilizando para o align block, tá? Mas se você precisa realmente que os elementos estejam tudo alinhado e que ele realmente seja um elemento align, bem, gente, tem os elementos align aí que eu falei para vocês, tá? É, posso até deixar aqui para vocês, tá? Assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um comentário, tá? Olha, div é um elemento em bloco, parágrafo é um elemento em bloco, o H1, H6, tá? São os cabeçalhos, são elementos em bloco. O section, né, que a gente utilizou, é um elemento em bloco. O artigo é um elemento em bloco. Tanto a lista ordenada quanto a desordenada também é um elemento em bloco. E o LI também é um elemento em bloco, tá? Então, todos esses são elementos em bloco. Os elementos em align, tá? Os elementos align é o spam, que a gente já falou várias vezes sobre ele, né? Também aqui, como a gente viu, né? O de link, o strong, que a gente já viu ele também, o en, o image, o input e o button, tá? São elementos align. E aí a gente pode modificar esses elementos, tá? Para line block, se a gente desejar, tá? Então, é dessa maneira que eles funcionam e dessa maneira que é a característica dele. Então, o Jéssica, o que eu deveria focar aqui? Então, eu sei, gente, que é muita informação e eu sei que, às vezes, no começo, quando a gente está aprendendo, a gente não vai guardar tudo isso na cabeça. Então, eu diria só para vocês assim, guarde duas informações imediatamente, assim, na cabeça de vocês. Se você, o que você precisa? Você precisa de um elemento que ele vai ocupar toda a largura da página, então você vai pensar no elemento em bloco, tá? Quero que ele ocupe somente o espaço necessário, o elemento align, tá? Jéssica, eu tenho um elemento align, só que eu quero que ele também tenha algumas características do elemento block. Vou utilizar o display para colocar ele como align block. Talvez no momento você não vai lembrar, gente, mas você vai lembrar que tem como você modificar. E aí você vai voltar na aula e vai pegar lá o nomezinho do carinha, tá? Porque ele para poder estar utilizando na propriedade. Então, sempre eu digo para vocês, o mais importante, gente, não é decorar. O mais importante é saber que eles existem e como é feito, tá bom? Então, muito obrigada, até mais e tchau, tchau!